Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 dimensões, pois no presente canal, em que pese, você tem a oportunidade de diariamente assistir de forma gratuita diversas aulas versando sobre as mais também diversas ramificações do direito constitucional, direito imobiliário, direito previdenciário, direito do trabalho, direito empresarial, direito das obrigações e etc. O direito que você tem quando faz um concurso público, o direito que você tem quando o banco, você financia um imóvel, um veículo e por alguma razão financeira, desemprego, perda de renda, você deixa de honrar ou pagar as prestações, direito que você tem em relação ao respectivo contrato de alienação fiduciária, seja ele de veículo, seja ele de imóvel, pois desde idos de 1947, no governo de Fernando Henrique Cardoso, em que pese a Lei 9.514/97, referendadas inteira pelo Supremo Tribunal Federal no corrente mês, ou melhor dizendo, no final do mês passado, de outubro, na ocasião em que o Supremo Tribunal Federal referendara a respectiva lei no sentido de dizer ser literalmente constitucional a Lei 9.514/97, que desde 97, ou seja, do governo Fernando Henrique Cardoso, vem permitindo que os bancos tomem imóveis financiados, como Caixa Econômica, Banco do Brasil e demais instituições financeiras vinculadas ao Sistema Nacional da Habitação, tome imóveis e em ato contínuo coloque em leilão extrajudicial, sem a necessidade de ordem judicial. E, não obstante diversas críticas por diversos setores, inclusive nós da área jurídica, mas o Supremo Tribunal Federal, em que pese, alega que não inovarem em nada, ou seja, somente referendar aquilo que fora aprovado pelo Congresso Nacional, nosso Congresso Nacional, que é um Congresso bicameral composto por duas casas, ou seja, a Casa Baixa, com 513 deputados federais representando o povo, dividido pelo H de humanismo, pela Casa Alta, por 81 senadores representando 27 estados da federação. E é esta a razão pela qual o Supremo Tribunal Federal diz que não inovar em nada, não obstante, em tese, haver diversas supressões de direito, quando o Supremo Tribunal Federal, com o devido respeito e todas as vendas de estilo, diz que não há nenhuma violação ao devido processo legal. Notadamente para isso que estávamos a falar, com quase 15 anos de prática forense, notadamente atuando nos mais diversos ramos do direito público e privado, em especial quando estamos a falar do clássico instituto da alienação fiduciária, que na prática, em que pese, e o que vou dizer aqui é com base em processo que vem atuando há quase 15 anos, e não com base em processo de terceiros, com base em meras ilações. O que ocorre na prática é que quando você compra um veículo financiado pelos bancos e não paga em média 2 ou 3, em média é isso, 2 a 3, no caso de imóveis já está autorizado até com uma, mais grave ainda. Aí, no caso de financiamento de veículo, em média 2, 3 parcelas. O banco faz a notificação que o STJ também já disse que basta que os advogados encaminhem a notificação extrajudicial, que serve exatamente para constituir o devedor em mora, para o endereço contido no contrato. STJ pacificado, dada a temática. E quando estamos a falar de financiamento de imóvel gravado pelo Instituto da Alienação Fiduciária, que com base na Lei 9.514/97, desde de 1997, o que vemos na prática é que, doravante,
ou seja, desde 97, o Supremo Tribunal Federal, com a última decisão do mês passado, dia 26, referendar inteiro o procedimento adotado pela elencada Lei 9.514 de 97, no sentido de permitir que os bancos tomem imóvel financiado, até mesmo com uma parcela, independentemente de ter que acionar a justiça ou ter ordem judicial. Razão pela qual fiz um vídeo de alerta aos devedores que têm financiamento ativo, para saber o que você pode e não pode fazer, para se acautelar, para você não perder seu imóvel, tampouco seu veículo financiado. Razão pela qual convido os senhores e senhoras a se inscreverem no presente canal, não custa nada, é só apertar aí, para que você seja parte integrante do presente canal e também possa ter acesso a esses vídeos áudios onde eu digo o que você pode e o que não pode fazer e como você deve se proteger para não perder seu imóvel e seu veículo. Dito isto, e para que o presente vídeo em tese não fique maior do que eu pretendo, hoje irei apenas fazer um breve ou sintético comentário acerca da eleição do candidato argentino, a saber, Javier Milei, que fora eleito no dia de ontem por 55,69% dos votos válidos contra 44,30% do seu adversário peronista, a saber, Sérgio Massa, que representa, em tese, uma espécie de oligarquia, por que não dizer o peronismo argentino, que dera início nos anos de 1940, se estendendo esta oligarquia doravante denotada pelo nome de peronismo até o presente momento. Mas o fato é que tudo que é novo gera da mais cética resistência ao mais jubiloso fascínio. E esta foi a razão pela qual, nos últimos vídeos, eu vinha dizendo que, em tese, dada a crise, a gravíssima crise que há décadas vem acometendo a economia da Argentina, com inflações e juros exorbitantes, alto nível de pobreza, falta de reservas internacionais e até mesmo desvalorização manifesta e iminente, desvalorização cambial, altas taxas de desemprego, muita gente vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, a Argentina quem tem direito tem. E pelo comentário, não entendo como todos os eventos, inclusive a Copa no Catar, jogos aqui no Brasil e no mundo afora, o que não falta é a presença em massa de argentinos. Não sei onde é que eles conseguem tanto dinheiro num país há décadas no meio de uma crise econômica. E esta é a razão pela qual digo que tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. No início houve, no primeiro turno, um ceticismo, ou seja, das oligarquias e até mesmo um ceticismo do povo argentino em eleger no primeiro turno o candidato que é novo na política, o mesmo até 2 anos ninguém sabia bem quem era ele, o economista Javier Milei, formado em economia, com 2 especializações também na área, alguns livros publicados e muitas polêmicas no seu currículo, mas o fato é que o emblemático candidato argentino da Cabeleira Grande, a saber, Javier Milei, 53 anos, fora literalmente eleito pela maioria dos votos, com 55,69% dos votos válidos contra 44,30% do seu adversário, a saber, o peronista Sérgio Massa. E como o sistema eleitoral da Argentina é diferente do nosso, que o nosso
O candidato se elege no ano para assumir no dia 1º de janeiro do ano seguinte. E, no caso do sistema eleitoral da Argentina, o candidato eleito, a saber, o argentino Javier Milei, assumirá já no próximo dia 10 de dezembro do corrente ano. Igual o nosso, o sistema parlamentar da Argentina é um sistema bicameral igual ao nosso, ou seja, composto por duas casas. A Casa Baixa com 257 deputados federais e a Casa Alta com 72 senadores. E aqui, quando a gente faz um paralelo, uma comparação com o nosso sistema bicameral, cuja a nossa população, em que pese, segundo o último censo do IBGE de 2022, publicado este ano, 2023, nos revela que o Brasil tem hoje 203 milhões de brasileiros. E nós temos um sistema parlamentar de 513 deputados federais e 81 senadores. Quando a gente faz uma equação pelo tamanho da população em relação ao tamanho da população da Argentina, que, segundo os últimos censos, tem hoje em torno de 46 a 47 milhões de argentinos, e um parlamento com 257 deputados federais e 72 senadores, a gente vê que proporcionalmente, num país em que tem apenas 46, quase 47 milhões de argentinos, proporcionalmente, o Brasil, em que pese, tem parlamentares, um número de parlamentares bem menor do que o da Argentina. Portugal, uma população de 10 milhões de patrícios, cuja maioria reside na parte litorânea de Portugal. Israel, com uma população menos de 10 milhões, ou seja, segundo a ONU, Israel tem em torno de 9,3, se aproximando de 9,5 milhões menos do que a população de Portugal. E o parlamento de Israel, um parlamento diversamente do nosso brasileiro, bicameral, e o da Argentina, igual de Portugal, ou seja, um parlamento unicameral com apenas 120 deputados federais. Um sistema presidencialista parlamentar, ou seja, existe o presidente, que é o Isaac, que é chefe de Estado, mas quem governa é o primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu, que está já no seu 3º mandato. Cujo parlamento de Israel, em que pese, há mais de 2 meses eu fiz um vídeo falando exatamente de uma reforma, a primeira parte de uma reforma no Poder Judiciário de Israel, que, não obstante, até o presente momento, não ter ainda instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para criar sua primeira Constituição Federal escrita, ou seja, não obstante Israel ter sido reconhecido como Estado soberano desde idos de 14 de maio de 1948 pela ONU, todavia, em que pese até o presente momento, não se tem notícia que Israel tenha instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para criar sua primeira Constituição escrita, razão pela qual o Parlamento de Israel, com uma composição de 120 deputados, utilizam os usos, costumes, até mesmo a lei mosaica como modelo para criar as diversas leis para reger e disciplinar a vida dos israelenses, cuja a Suprema Corte levanta objeto de esvaziamento pela primeira parte da reforma do Parlamento de Israel, no sentido de tentar diminuir os ministros daquela corte, os poderes que os ministros têm de fazer o devido controle no poder legislativo daquele país.
O fato é que a primeira parte da reforma teve por norte exatamente tentar diminuir os poderes ou esvaziar os poderes dos ministros da Suprema Corte de Israel. E a segunda parte conta até mesmo com a previsão de parlamento, esse parlamento unicameral de 120 deputados, poder até revogar decisões monocráticas tomadas pelos ministros da Corte Suprema de Israel. Mas isso não será objeto do vídeo aula de hoje, apenas para fazer um paralelo da democracia da Argentina com a nossa população 203 milhões, um parlamento bicameral, 513 deputados federais, 81 senadores, parlamento unicameral de Israel com 120 parlamentares. Até o presente momento, não obstante Israel ter tido reconhecido pela ONU em 14 de maio de 1948 a sua soberania, a sua independência, notadamente declarado na cidade de Tel Aviv, que para a organização e a comunidade internacional que deve ser a capital de Israel. Não obstante, o próprio governo de Israel continua cético em dizer que a capital de Israel é Jerusalém, razão pela qual fez com que os Estados Unidos, grande parceiro de Israel, transferisse a embaixada de Tel Aviv para o norte da cidade de Jerusalém. Outros países aliados dos Estados Unidos também prometendo fazer o mesmo. Mas o fato é que a Argentina, que é o objeto do nosso estudo de hoje, vinha sendo administrada por uma espécie de oligarquia peronista, do peronismo, de Perón, que foram implantadas nos anos de 1940 e que levaram a Argentina nas últimas décadas a esse estado de coisa, ou seja, a um nível de inflação e juros exorbitantes, alta taxa de pobreza, de desemprego, falta de reservas internacionais e até mesmo desvalorização do cambial, a ponto da moeda da Argentina não valer ipsilis nada. E aí me vem à mente aqui o que dizia Montesquieu: quando for a um país, não se preocupem em saber se as leis de lá são boas ou ruins, e sim se são cumpridas. Kelsen, por meio da teoria puro direito, também dizia: o que importa é saber se a norma existe, não importa se ela é boa ou ruim. Mas existiu um poeta, um poeta espanhol, a saber, Francisco Gumões Quevedo, que à época não vidara em ser autor de uma erudita frase, a saber, as palavras são como as moedas, fecham aspas, onde às vezes poucas valem muito, como é o caso do euro, do dólar e até mesmo do dinar do Kuwait, que vale 3 vezes mais do que o dólar. E não à toa aquela cúpula da rocha, o domo da rocha, onde era o lugar dos 2 antigos templos, primeiro construído pelo rei Davi e destruído pelos babilônios, o segundo construído pelo próprio imperador de Roma e destruído por ele mesmo. E hoje existe a cúpula da rocha, o domo da rocha, que fora construído com 100.000 moedas de dinar de ouro, doada pelo califa muçulmano da época. Mas o fato é que o dinar de ouro, por incrível que pareça, é a moeda mais valorizada do mundo, valendo até 3 vezes mais do que o dólar. E aí, o poeta espanhol Francisco Gumões Quevedo foi pedagógico quando disse que as palavras são como as moedas, onde às vezes poucas valem muito, como é o caso do euro, do dólar e mais específico ainda desse dinar do Kuwait e muitos outros países lá do Oriente Médio também utilizam. E ao revés, muitas valem pouco ou quase nada, como é o caso da moeda da Argentina. E esta é a razão pela qual eu venho defendendo que, desde a candidatura do candidato argentino Javier Milei, que tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. E no estado de coisa em que a economia da Argentina há décadas se encontra com um estado de pobreza, desemprego, desvalorização da moeda cambial, falta de reservas
desvalorização cambial, falta de reservas internacionais. Tem que ter um projeto e um candidato com uma proposta muito austera. Não obstante, em tese, gerar, como tudo que é novo, do mais cético, da mais cética resistência ao mais jubiloso fascínio. E aí é onde a gente lembra de Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, que era exatamente ensinando como se construir um Estado forte. E Nicolau Maquiavel, notadamente falando e fazendo menções à época, as clássicas penínsulas italianas, foram pedagógico quando dissera, em uma síntese estreita, que para um Estado ser forte tem que ter boas forças armadas para defender a fronteira, um bom sistema de tributação para arrecadar impostos, boas leis, onde entra Montesquieu. Quando for num país, não se preocupe em saber se as leis lá são boas ou ruins, e sim são cumpridas, referendada também por Kelsey, por meio da teoria puro direito, e também que será objeto do próximo vídeo aula, onde eu irei falar o preço que cada um de nós temos que pagar para chegar e se manter no poder. Razão pela qual irei falar até que ponto os fins justificam os meios para você chegar e se manter no poder, a ponto de defender que às vezes você tem que ser até hipócrita, fazer aquilo que não reflete a vontade do Todo-Poderoso às vezes, que não reflete os valores éticos e morais para você tentar conseguir sobreviver num estado em iminente crise de legalidade e legitimidade. Tudo isso será objeto de um vídeo aula, e esta é a razão pela qual convido os senhores e senhoras para se inscrever no presente canal, que irei fazer uma viagem sob a perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, para dizer o preço que devemos pagar para viver num sistema, uma crise de legalidade e legitimidade, e por que não dizer até mesmo uma espécie, como é tão bem defendido pelo constitucionalista sabido Dr. Marcelo Neves, em sede do constitucionalismo simbólico, a ponto de defender existir, em tese, uma corrupção sistêmica em todos os poderes, a ponto de você não ter até mesmo para onde recorrer. E esta é a razão pela qual venho sendo motivado a escrever sobre o próximo tema, que será exatamente até que fim os fins justificarão os meios para chegarmos e alçarmos voo nos mais diversos níveis de poder, ainda que o preço seja você passar a vista grossa ante os preceitos éticos, legais, em especial até mesmo aquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus. É isso. Razão pela qual convido-os novamente para se inscrever no presente canal, para você não perder o respectivo vídeo, onde eu irei falar em 3 dimensões o preço que você tem e por que você às vezes morre de trabalhar, morre de estudar e não consegue ter sucesso, não consegue passar em concurso, não consegue chegar aos mais diversos níveis de poder, exatamente porque você não utiliza os 16 princípios criados por um grande best-seller da autoajuda, que não irei falar, apenas dando um pouco de espólio, que será objeto do próximo vídeo aula, razão pela qual, reitero, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, não custa nada, é de graça, mesma forma que estou aqui tirando parte do meu tempo para trazer, compartilhar informações de alta relevância para te ajudar no direito da cidadania de alguma forma, pois no passado, para estudarmos e termos acesso a informações,
e até mesmo fazer uma faculdade, tínhamos que viajar para Lisboa, Portugal. Antes da Lei Imperial de ISO de 1827, não existia faculdade no Brasil, notadamente Direito. Os primeiros cursos de Direito, cursos de Ciências Sociais e Ciências Jurídicas foram criados com a Lei 8.000, a Lei Imperial de ISO de 1827, que criaram os primeiros cursos jurídicos em São Paulo e o segundo em Recife, em Olinda. Mas hoje, o mundo, os 4 cantos dos continentes, você tem acesso à informação por meio da plataforma de YouTube, gratuita. E esta é a razão pela qual, da mesma forma que estou aqui fazendo esforço para compartilhar de forma gratuita informações de alta relevância para o devido exercício da cidadania, em ato contínuo, não custa nada você se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente e singelo vídeo, dê seu like, aperte o sininho para ser avisado dos próximos vídeos e também, se sentir à vontade, não faça a menor cerimônia em deixar seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Vejo, portanto, que tudo que é novo gera da mais certa resistência ao mais jubiloso fascínio. E no primeiro turno, os argentinos ficaram céticos em não eleger o candidato Javier Milei no primeiro turno, mas no segundo turno eles se renderam com 55,69% dos votos válidos em eleger o Javier Milei. E agora a gente tem que esperar os próximos capítulos para implementarmos a transcendental frase de Nicolau Maquiavel, no sentido de assistirmos os próximos capítulos a partir do dia 10 de dezembro, onde o candidato Javier Milei irá assumir a presidência e o comando da Argentina, para ver se os fins das propostas do atual presidente Javier Milei irão justificar os meios doravante a ser utilizado por meio das mais diversas implementações de políticas públicas, econômicas, sociais e etc. Estamos ficando por aqui. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, apenas para não deixar passar em branco este momento histórico, né, da democracia e da economia da Argentina, que há décadas vem passando por uma crise de altas taxas de inflação e de juros na ordem de 133% ao ano e uma inflação galopante de 142,7% também ao ano. E os argentinos, em tese, não tiveram opção senão pagar para ver e apochar na erudita frase de Nicolau Maquiavel, para quem a época novidade em dizer até que ponto os fins justificam os meios. E devemos esperar os próximos capítulos para ver se os fins justificarão os meios das políticas econômicas, notadamente, pois Javier Milei promete dolarizar a moeda da Argentina e, sob essa perspectiva, não obstante no passado não ter dado certo, mas sob essa perspectiva, dependendo do contexto e dependendo de como essa implementação seja feita, vejo em tese com os bons olhos. Sou contra, é óbvio, né, todo tipo de retrocesso cultural, econômico, social, sobre essa perspectiva tridimensional. Javier Milei deve, em tese, mitigar, por exemplo, a política ou a promessa no sentido de acabar com a educação e a saúde pública, pois isso é um retrocesso.
Já as políticas austeras que a Argentina demanda, temos que esperar os próximos capítulos da gestão do presidente eleito, a saber, Javier Milei. Fique com Deus, até a próxima. E se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Aperte o sininho, deixe seu like e também, se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.